Imagine um mundo onde cantar não é arte, é sobrevivência, onde cada nota pode ser a última coisa que você faz antes de morrer. Parece exagero? Pois é exatamente isso que acontece em Alien Stage, uma das histórias mais perturbadoras e emocionais da internet recente. Aqui, a humanidade não está mais no topo da cadeia alimentar. Após a invasão de uma raça alienígena, os humanos foram reduzidos a algo pior que escravos. Viraram entretenimento. Crianças são criadas desde pequenas para subir em um palco e lutar cantando. Mas não é um show comum. É um jogo brutal onde o perdedor não recebe críticas, ele simplesmente morre. O mais assustador não é a violência, é o fato de que tudo isso é construído em cima de sentimentos reais, amor, trauma, sacrifício, relações que são manipuladas e destruídas diante de uma plateia. Ao longo dessa história, você vai ver personagens que amam sendo forçados a se matar, decisões impossíveis sendo tomadas em segundos e sacrifícios que vão te deixar desconfortável. Mas a pergunta é: até onde alguém iria para sobreviver quando o próprio coração é usado contra você? Alien Stage é um processo de. Quer dizer, um processo. É um projeto de animação independente criado por Vivinos, que rapidamente chamou atenção pela sua proposta única e extremamente impactante. Diferente de animações tradicionais, a obra mistura narrativa dramática com performances musicais, criando uma experiência que funciona quase como um musical trágico, dividido em episódios. A história é contada principalmente por meio de vídeos musicais, onde cada apresentação revela não só o talento dos personagens, mas também seus traumas, relações e conflitos internos. Isso faz com que o espectador precise interpretar detalhes visuais, letras de músicas e expressões para entender completamente a trama. Algo que torna a experiência muito mais imersiva. Outro ponto importante é que grande parte da lore não está apenas nos vídeos, informações essenciais são expandidas em conteúdos extras, como ilustrações e comics oficiais divulgadas pelos criadores, o que aprofunda ainda mais o universo da série. O diferencial de Alien Stage está justamente nessa combinação, uma estética bonita e performances emocionantes, contrastando com uma narrativa pesada, violenta e profundamente melancólica. Não é apenas uma história sobre música, é uma história sobre sobrevivência, controle e o preço brutal de sentir. O mundo de Alien Stage é construído sobre uma premissa brutal: a humanidade perdeu. Após a invasão de uma raça alienígena conhecida como Sigen, os humanos deixaram de ser indivíduos livres e passaram a ser tratados como propriedade. Não existe mais direitos, escolhas ou dignidade, apenas utilidade. Nesse novo sistema, os humanos são criados e classificados como pets, seres destinados a entreter seus donos alienígenas. É justamente daí que surge o conceito mais cruel desse universo, o Alien Stage, um espetáculo onde a vida humana é reduzida a performances musicais. Para o Sigen, emoções humanas são fascinantes. Então, eles transformam dor, amor e desespero em entretenimento. O mais perturbador é que é que tudo isso é altamente organizado. Existe uma estrutura, regras, treinamento e seleção. Crianças talentosas são escolhidas desde cedo e moldadas para se tornarem competidoras perfeitas. Elas crescem acreditando que cantar bem é a única forma de sobreviver. Mas por trás desse sistema existe algo ainda mais sombrio. Os alienígenas não apenas assistem, eles manipulam. Relações são incentivadas, traumas são explorados e sentimentos são usados como ferramentas de espetáculo. Nesse mundo não basta ter talento. Para sobreviver é preciso suportar a dor de viver. Tudo o que você ama sendo usado contra você. O chamado Jardim de Anacate, dentro do universo de Alien Stage, é apresentado inicialmente como um lugar quase paradisíaco. Um ambiente bonito, silencioso, coberto por uma atmosfera delicada que passa a sensação de cuidado e proteção. À primeira vista parece um refúgio, um espaço onde crianças vivem, treinam e se desenvolvem, mas essa imagem é apenas uma fachada cuidadosamente construída. Na realidade, o Jardim de Anacate é um centro de condicionamento extremo. Ali que as crianças humanas são criadas como pets e moldadas para se tornarem competidoras perfeitas do Alien Stage. Desde cedo, elas passam por treinamentos intensivos, tanto físicos quanto emocionais, sendo constantemente observadas, avaliadas e manipuladas. O lugar também está diretamente ligado a experimentos genéticos, sugerindo que os alienígenas não estão apenas treinando talentos,
mas tentando aperfeiçoar características específicas nos humanos. Isso transforma o jardim em algo ainda mais perturbador, um laboratório disfarçado de lá. Talvez o detalhe mais macabro seja a chamada neve, que cai sobre o local, o que parece bonito e poético, na verdade são cinzas. Restos de crianças que não resistiram ao processo e foram descartadas. O Jardim de Anacate não é um paraíso, é um início silencioso de uma tragédia inevitável. O funcionamento do Alien Stage dentro de Alien Stage segue uma lógica simples na superfície, mas extremamente cruel na prática: competir ou morrer. O sistema é estruturado em rounds, onde dois participantes sobem ao palco para se enfrentar em uma apresentação musical. Cada um canta, performa e tenta conquistar a aprovação do público, que nesse caso são os próprios alienígenas. Mas não se trata apenas de talento vocal. O que realmente pesa no julgamento é a capacidade de transmitir emoção. Quanto mais intensa, verdadeira e dolorosa for a performance, maiores são as chances de sobreviver. Isso faz com que os participantes sejam forçados a expor seus sentimentos mais profundos diante de uma plateia que vê tudo aquilo como um entretenimento. Ao final de cada round, um vencedor é escolhido, o outro é eliminado de forma definitiva. O máximo da chance. Não há misericórdia, a morte faz parte é, do espetáculo e é tratada com naturalidade dentro desse sistema. Outro ponto essencial é a manipulação psicológica. Os organizadores criam confrontos entre pessoas com laços emocionais, amigos, amores, rivais, justamente para intensificar o impacto das apresentações. No Alien Stage, vencer não significa ser o melhor cantor. Significa conseguir sobreviver ao próprio sofrimento, enquanto ele é transformado em espetáculo. Os personagens de Alien Stage são o coração da narrativa, porque é através deles que o espectador sente o peso emocional desse mundo cruel. Cada um carrega traumas, desejos e relações que são constantemente exploradas pelo sistema. Missy, a protagonista, representa a fragilidade transformada em resistência. Sua história é marcada por perda e culpa, o que molda suas decisões ao longo do trama. Ao lado dela está Sua, uma figura essencial, não apenas pelo relacionamento que constrói com Missy, mas pelo impacto devastador que sua ausência causa depois. Tio surge como um personagem impulsivo e rebelde, alguém que tenta desafiar o sistema, mas que também é profundamente guiado por seus sentimentos, especialmente por Missy. Em contraste, Ivan é mais contido e enigmático, carregando conflitos internos intensos e uma relação completa contigo. Já Luca representa o ápice do sistema, o competidor perfeito, frio, calculista e estrategista. Ele utiliza os traumas dos outros como ferramenta, mostrando até onde alguém pode ir para sobreviver. Por fim, Yuna simboliza a ruptura. Como parte da resistência, ela traz uma nova perspectiva, a luta contra tudo aquilo que antes parecia inevitável. O round 1 de Alien Stage é um dos momentos mais marcantes e dolorosos de toda a história, porque estabelece o tom emocional da série logo no início. Nesse confronto, vemos Missy e Sua, duas personagens que cresceram juntas no Jardim de Anacate e desenvolveram uma conexão profunda. Subiram ao palco como adversários. A apresentação acontece ao som de Mike Clements, uma música carregada de significado que reflete o vínculo entre as duas. Durante a performance, não há hostilidade direta, pelo contrário, o que se vê é carinho, cumplicidade e uma tentativa silenciosa de prolongar aquele momento. Cada gesto, cada olhar e cada movimento transmite a dor de duas pessoas que não querem competir, mas são obrigadas a isso. E é justamente isso que torna tudo ainda mais cruel. O sistema coloca frente a frente não apenas duas competidoras, mas duas pessoas que se amam, transformando esse sentimento em espetáculo. No clímax da apresentação, a tensão chega ao limite, quando o resultado é decidido. Sua é eliminada. A morte acontece ali, diante de Missy, sem qualquer tipo de piedade. Esse momento não é só uma perda, é o trauma que define Missy e impulsiona toda a narrativa a partir dali. O round 2 de Alien Stage muda completamente a dinâmica apresentada no primeiro confronto. Aqui o foco sai de um amor explícito e entra em um território mais complexo, marcado por tensão emocional, sentimentos não resolvidos e uma conexão difícil de interpretar. O duelo acontece entre Tio e Ivan, dois personagens que compartilham uma relação carregada de significado.
Diferente de Miz e Sua, a interação entre Tio e Ivan não é baseada em demonstrações claras de afeto. Existe uma distância, um desconforto, como se ambos estivessem lidando com algo que nunca foi totalmente dito. Ainda assim, essa falta de clareza não diminui o peso emocional, pelo contrário, torna tudo mais denso. Durante a apresentação, fica evidente que os dois não estão apenas competindo. Há um conflito interno acontecendo, principalmente em Ivan, que observa Tio de uma forma diferente, sugerindo sentimentos mais profundos e possivelmente não correspondidos. Tio, por outro lado, parece focado em sobreviver, mas sem perceber completamente o que está em jogo naquele momento. O Round 2 não entrega uma resolução imediata, mas constrói a base para um dos momentos mais impactantes da história, o sacrifício de Ivan. Aqui, a tensão é silenciosa, justamente por isso ainda mais inquietante. O sacrifício de Ivan em Alien Stage é um dos momentos mais silenciosos e ao mesmo tempo mais devastadores da história. Diferente de outras mortes que acontecem de forma abrupta, aqui existe uma escolha consciente. Isso muda completamente o peso da cena. Ao longo do confronto com Tio, já fica implícito que Ivan enxerga algo além da competição. Enquanto Tio luta para sobreviver e seguir em frente, Ivan demonstra um conflito interno profundo, como se estivesse lidando com sentimentos que não conseguiu expressar. Existe uma tensão emocional contida, quase sufocante, que prepara o terreno para o que vem depois. Então, um momento decisivo, Ivan simplesmente não resiste. Ele se entrega não por fraqueza, mas por decisão. Esse ato transforma completamente a dinâmica da história. Ivan escolhe perder para que Tio possa viver. E mais do que isso, para que ele tenha a chance de reencontrar Missy. É um gesto que mistura amor, resignação e dor, sem precisar ser explicado em palavras. O mais impactante é que ninguém no palco reconhece esse sacrifício como algo nobre. Para o sistema, foi apenas mais uma derrota, mais um eliminado. Mas para quem entende o que aconteceu, fica claro, Ivan não perdeu, ele decidiu até onde iria e escolheu o fim. Dentro do Alien Stage, Luca não é apenas mais um competidor, ele é a personificação perfeita do próprio sistema. Criado e moldado para vencer, Luca representa o que acontece quando alguém se adapta completamente à lógica cruel de Alien Stage. Diferente dos outros personagens que ainda demonstram conflitos internos, apego emocional ou resistência, Luca opera de forma fria e estratégica. Ele entende que naquele mundo emoções não são fraquezas a serem evitadas, mas ferramentas a serem usadas. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Sua principal habilidade não está apenas na performance musical impecável, mas na manipulação psicológica dos oponentes. Luca observa, analisa e identifica os pontos mais vulneráveis de cada adversário. Traumas, perdas, amores e usa tudo isso contra eles no palco. Um dos exemplos mais marcantes é quando ele explora o trauma de Missy, simulando a presença de Sua durante a apresentação, desestabilizando completamente a protagonista. Além disso, Luca carrega uma aura quase artificial de perfeição, sendo frequentemente associado a um humano ideal, ou até mesmo um produto refinado dos experimentos alienígenas. Mais do que um vilão, Luca é um reflexo do sistema, alguém que sobreviveu não apesar da crueldade, mas porque se tornou parte dela. A resistência em Alien Stage surge como a única força que desafia diretamente o sistema imposto pelos alienígenas. Até então, tudo parecia inevitável. Os humanos eram criados, treinados e descartados como entretenimento. Mas a existência desse grupo prova que ainda há quem se recuse a aceitar esse destino. Liderado por Yuna, uma ex-participante do próprio Alien Stage, a resistência é formada por sobreviventes, pessoas que conheceram o sistema por dentro e carregam as marcas físicas e emocionais dessa experiência. Diferente dos competidores atuais, eles não estão mais lutando apenas para viver. Estão lutando para destruir o ciclo. O objetivo do grupo vai além de interromper o espetáculo. Eles querem expor, sabotar e, se possível, derrubar toda a estrutura que transforma vidas humanas em entretenimento. Para isso, operam nas sombras, planejando ataques e aproveitando momentos estratégicos, como os próprios rounds, onde a atenção dos alienígenas está concentrada no palco. A entrada de Missy na Resistência marca uma virada importante na narrativa. Ela deixa de ser apenas uma vítima do sistema e passa a agir contra ele. A Resistência representa esperança,
mas uma esperança frágil, construindo em meio a perdas, sacrifícios e escolhas difíceis. Dentro do Alien Stage, Yuna é uma das personagens mais complexas e emocionalmente conflitantes da história. Diferente de muitos outros, ela não é apenas uma sobrevivente do sistema, ela é alguém que carrega as consequências de tudo o que viveu, sem conseguir se desvincular completamente disso. Yuna foi uma participante do Alien Stage no passado, o que significa que ela entende, de forma íntima, como o sistema funciona, a manipulação, a pressão psicológica e a forma como os sentimentos são usados como espetáculo. Essa experiência é o que a leva a se tornar uma das líderes da resistência, assumindo uma posição ativa na luta contra os alienígenas. Mas o que realmente torna Yuna uma personagem marcante é seu conflito interno. Ela possui uma ligação direta com Luca, o atual campeão, uma relação carregada de sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que luta contra o sistema que ele representa, Yuna ainda demonstra afeto por ele. Esse conflito se intensifica ainda mais por causa de Ryu-Uu, seu irmão, que foi morto por Luca. Isso cria uma tensão emocional extremamente forte, e Yuna carrega dor, culpa, amor e ódio ao mesmo tempo. Ela não é uma heroína idealizada, é alguém quebrada, tentando fazer o certo, mesmo sem saber se ainda existe redenção. O round final de Alien Stage representa o ápice de toda a tensão construída ao longo da história. Não é apenas mais uma competição, é o momento em que tudo começa a desmoronar, tanto emocionalmente quanto estruturalmente. O confronto principal acontece entre Tio e Luca, dois personagens que simbolizam caminhos completamente opostos. De um lado, Tio, ainda movido por sentimentos, perdas e pela vontade de sobreviver sem perder totalmente a sua humanidade. Do outro, Luca, a expressão máxima do sistema, frio, calculista e perfeitamente adaptado à lógica cruel do Alien Stage. Durante a apresentação, a tensão vai além da performance. Luca continua utilizando sua maior arma, a manipulação psicológica, tentando desestabilizar Tio ao explorar suas emoções e memórias. Cada gesto no palco carrega não só a disputa pela vitória, mas o peso de tudo o que os personagens viveram até ali. Mas o verdadeiro ponto de ruptura acontece fora do palco. Nesse momento que a resistência entra em ação. Liderados por Yuna, eles invadem o local, quebrando completamente a estrutura do espetáculo. O que antes era um show controlado se transforma em caos. Explosões, desordem e a perda total de controle por parte dos alienígenas. O round final não define apenas um vencedor, ele marca o início do colapso de todo o sistema. O salto temporal em Alien Stage acontece logo após o colapso caótico do palco, causado pela invasão da resistência e pela queda do foguete. Esse momento marca uma ruptura brusca na narrativa, e quando a história retorna, tudo mudou. 7 anos se passaram. Esse avanço no tempo não traz respostas claras de imediato. Pelo contrário, ele aprofunda os mistérios. O mundo continua sob domínio dos alienígenas, o que indica que apesar do ataque, o sistema não foi completamente destruído. A opressão ainda existe, mas agora parece mais fragmentada, mais instável. Missy reaparece completamente diferente. Conhecida agora como a bruxa, ela vive fora da lei, carregando uma imagem quase mítica. Sua transformação sugere não apenas sobrevivência, mas também a adaptação a um mundo ainda mais hostil. Ela não é mais a mesma pessoa que vimos no início. Tio também sobreviveu, mas sua condição levanta dúvidas. Há indícios de que ele pode não ser exatamente o mesmo de antes, levantando teorias sobre clonagem e manipulação genética, algo que se conecta diretamente com os experimentos já apresentados anteriormente. O salto temporal não encerra a história, ele amplia o universo, deixando claro que o ciclo de exploração e controle ainda continua, talvez de formas ainda mais perturbadoras. O destino dos personagens em Alien Stage é marcado por incerteza, dor e, acima de tudo, pela sensação de que nada realmente terminou. Mesmo após o salto temporal, a história não entrega conclusões fechadas. Ela deixa fragmentos que sugerem um futuro ainda mais inquietante. Missy, agora conhecida como a bruxa, se transforma em uma figura quase lendária. Ela não é mais apenas uma sobrevivente, mas alguém que vive à margem do sistema, carregando o peso de tudo que perdeu. Sua nova identidade sugere força, mas também isolamento, como se sobreviver tivesse um custo emocional irreversível. Tio permanece ao lado dela, mas sua existência levanta dúvidas. Há indícios de que ele possa ser uma versão alterada ou até um clone, resultado dos experimentos dos alienígenas. Isso cria uma camada perturbadora. Mesmo aqueles que escapam
talvez, talvez nunca sejam completamente livres. Enquanto isso, os alienígenas continuam seus experimentos, utilizando o DNA de antigos participantes para criar novas versões, novos competidores. O ciclo não foi quebrado, apenas reiniciado. O destino nesse universo não é sobre liberdade ou vitória, é sobre continuidade, sobre um sistema que se adapta, evolui e encontra novas formas de existir. Talvez a mais inquietante seja isso, mesmo depois de tudo, o jogo ainda não acabou. As teorias em torno de Alien Stage são uma parte essencial da experiência, porque a obra deliberadamente deixa lacunas e pistas visuais que incentivam diferentes interpretações. E algumas dessas teorias mudam completamente a forma como enxergamos a história. Uma das mais discutidas é a teoria da clonagem. Após o salto temporal, há indícios de que os alienígenas continuam utilizando o DNA de antigos participantes para criar novas versões. Isso levanta a dúvida: o tio que vemos depois ainda é o original? Ou seria uma cópia com memórias implantadas? Pequenos detalhes no comportamento dele alimentam essa suspeita. Outra teoria envolve Luca. Muitos acreditam que ele não é apenas um humano comum, mas um experimento avançado, talvez um híbrido ou uma versão aperfeiçoada criada especificamente para dominar o Alien Station. Isso explicaria sua frieza, consistência e habilidade extrema em manipulação emocional. Também existe a hipótese de que o sistema nunca foi realmente ameaçado. A invasão da resistência pode ter sido apenas um contratempo, e o próprio Alien Stage pode evoluir para formatos ainda mais sofisticados, mantendo os ciclos de sofrimento. No fundo, todas essas teorias apontam para a mesma ideia. Neste universo, identidade, memória e até a própria vida podem ser coisas fabricadas. Os temas de Alien Stage são que dão profundidade à história e transformam a obra em algo muito além de um simples drama musical. Por trás das apresentações e da estética marcante, existe uma discussão constante sobre o que significa ser humano em um mundo que trata vidas como objetos. Um dos temas centrais é amor e perda. Relações são construídas com cuidado apenas para serem destruídas de forma brutal. O sistema usa esses vínculos como combustível para o espetáculo, transformando os sentimentos genuínos em ferramentas de sofrimento. Outro ponto forte é o sacrifício. Personagens não apenas enfrentam a morte, mas escolhem como encará-la. Em muitos momentos, sobreviver significa permitir que outra pessoa morra, ou fazer o oposto. A obra também explora a desumanização. Os humanos deixam de ser indivíduos e passam a ser produtos treinados, modificados e descartados conforme sua utilidade. Isso se conecta diretamente com o tema do controle, onde tudo, desde emoções até relações, é manipulado por uma estrutura maior. Por fim, existe a crítica ao entretenimento como crueldade. Oh, Jesus, hoje está difícil, viu? Como crueldade. Oh, meu pai do céu. O sofrimento é consumido como espetáculo, levantando uma reflexão desconfortável. Até que ponto a dor dos outros pode ser transformada em diversão? Os detalhes em Alien Stage são fundamentais para entender a profundidade da narrativa, porque grande parte da história não é dita diretamente. Ela é mostrada de forma sutil, quase escondida. Cada elemento visual carrega significado. Um dos símbolos mais recorrentes é o das mãos. Personagens frequentemente aparecem tentando se tocar, se segurar ou sendo separadas. Esses gestos representam conexão, perda e impossibilidade. Quando as mãos se soltam, geralmente marca um momento de ruptura emocional ou morte. Outro detalhe importante está nos usos das cores. Tons mais quentes costumam aparecer em momentos de afeto ou memória, enquanto cores frias e escuras dominam cenas de controle, solidão ou tensão. Essa mudança ajuda a guiar o sentimento do espectador sem precisar de explicações diretas. As expressões faciais também são extremamente trabalhadas. Pequenas mudanças no olhar ou na postura revelam conflitos internos que os personagens não verbalizam, especialmente em cenas de performance. Além disso, as letras das músicas funcionam como extensão da narrativa. Elas frequentemente antecipam eventos, revelam sentimentos ocultos ou reforçam temas centrais como perda e sacrifício. São esses detalhes que transformam a obra em algo interpretativo. Quanto mais você observa, mais camadas encontra. O conteúdo extra de Alien Stage é essencial para
quem quer realmente entender toda a profundidade da história. Diferente de muitas obras, a narrativa principal não está completa apenas nos vídeos. Ela se expõe através de materiais adicionais divulgados pelos próprios criadores. Grande parte dessas informações vem de comics oficiais, ilustrações e postagens que revelam detalhes do passado dos personagens, relações que não foram totalmente exploradas nas apresentações e até explicações sobre o funcionamento do mundo. Esses conteúdos ajudam a preencher lacunas importantes, especialmente sobre o Jardim de Anakate, os experimentos genéticos e a origem de certos comportamentos dos personagens. Além disso, existem artworks promocionais que à primeira vista parecem apenas estéticos, mas frequentemente trazem simbolismos e pistas escondidas. Expressões e posicionamento dos personagens, até pequenos elementos no fundo, podem sugerir eventos futuros ou reforçar teorias já existentes. Outro ponto relevante é que os criadores utilizam esses materiais para aprofundar o aspecto emocional da história. Momentos mais íntimos que não aparecem diretamente nos rounds são explorados nesses extras, tornando as conexões entre os personagens ainda mais fortes e consequentemente mais dolorosas. Ignorar esse conteúdo é perder uma parte significativa da experiência. Em Alien Stage, entender tudo exige ir além do palco. No fim das contas, Alien Stage não é apenas uma história sobre um reality show mortal ou uma competição musical extrema. É uma narrativa construída para incomodar, provocar e deixar marcas. Tudo nela, desde os personagens até os detalhes visuais, existe para reforçar uma ideia central. O sofrimento humano pode ser transformado em espetáculo quando se perde a empatia. Ao longo da história, vemos relações sendo criadas apenas para serem destruídas. Escolhas impossíveis sendo feitas em segundos e personagens que, mesmo tentando resistir, acabam sendo moldados pelo próprio sistema que os oprime. Não existe vitória limpa nesse mundo. Sobreviver quase sempre significa carregar cicatrizes que nunca desaparecem. E talvez seja isso que torna a obra tão impactante. Ela não entrega conforto, não oferece finais felizes claros e nem resolve todas as suas perguntas. Pelo contrário, ela deixa dúvidas, teorias e uma sensação constante de inquietação. Alien Stage funciona como um espelho distorcido, exagerado, mas ainda reconhecível. Porque, no fundo, ele levanta uma pergunta desconfortável. Quando a dor vira entretenimento, quem realmente está assistindo? Se você chegou até aqui, já deu para perceber que Alien Stage não é uma história comum. Então agora eu quero saber de você. Você acha que o tio, depois do salto temporal, é o original ou um clone? O Luca nasceu humano ou foi criado para ser perfeito? E principalmente, existe alguma chance real desse ciclo acabar? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Eu vou ler as mais interessantes e posso até trazer um próximo vídeo aprofundando nas melhores ideias. Se esse vídeo te ajudou a entender a história e a lore, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque Alien Stage ainda tem muita coisa escondida e a gente só arranhou a superfície. No fim, a história pode até acabar, mas as perguntas continuam. Talvez seja isso que faz tudo ser tão perturbador.